Fala, time! Pra quem não me conhece, eu sou o Marco do canal Boleiros nos Estádios e hoje, quinta-feira, dia 28 de dezembro, eu vou trazer pra vocês os melhores jogos e palpites dela, NBA. Agora, sem mais enrolação, vocês já sabem. Solta! Vinheta! Time, quinta-feira eu tenho 8 jogos e eu vou trazer tudo pra vocês, tá legal? Então, se puder, já deixa aquele like, faz um comentário, compartilha o vídeo com um amigo e se você chegou aqui pela primeira vez e gostar, depois se inscreve, tá legal? A galera correspondeu e bateu a meta. A gente teve mais de 50 comentários, então eu também vou deixar um bilhetinho e um bingo, tá legal? Então, vamos que vamos sempre nessa tocada, tá? Se o vídeo de hoje também bater 50 ou mais comentários, amanhã, novamente, eu trago o bilhete e trago o bingo pra vocês. Fechado? Vamos que vamos, primeira análise. E bora lá, 21h30, jogo do Celtics contra o Pistons. O Pistons é o saco de pancadas da NBA, tá legal? Perde pra caramba. O Boston Celtics em casa é muito forte. Time, aqui a gente só tem que ter atenção em uma coisa. Vamos lá. A odd do Celtics é uma odd extremamente baixa, achatada, 1,05. E aqui que tá o detalhe. Pelo lado do Celtics, o Jaylen Brown e o Tatum são dúvida. Game Time Decision, ou seja, esses dois jogadores em pré-live, a gente não sabe se eles vão ou não para a quadra. Se os dois jogarem, eu até concordo com aquela odd. Agora, se os dois estiverem fora da partida, a odd está completamente esmagada, aí eu não vejo valor, tá legal? Então assim, eu vou fazer uma análise com vocês, imaginando que esses dois jogadores vão para a quadra, que eles vão estar presentes aí nessa noite, tá bom? Se de repente eles não jogarem, toma cuidado, segura essa entrada que eu vou passar. Vamos lá. Então, Boston Celtics jogando em casa, Jaylen Brown e Tatum em quadra, eu vou buscar para os Celtics ganharem o primeiro tempo e também ganharem o final da partida. O que significa isso? Que os Celtics têm que estar na frente no final do segundo quarto e no final da partida. Ganhar intervalo e final, tá bom? Aqui já é uma possível entrada. Eu também gosto de pontos a favor do Celtics. Por quê? Essa equipe do Pistons é uma defesa que sofre muitos pontos, né? Se a gente puxar aqui os 5 últimos jogos, vamos lá. Contra o Nets, 126, Hawks, 130, Bucks, 146, 76ers, 124 e contra o Magic, 123. Então a gente pode pensar aqui para nessa partida o Boston fazer pelo menos 114 pontos. E aí é fundamental que o Tatum e o Jaylen Brown estejam em quadra, porque aí, obviamente, que eles vão ajudar a equipe do Boston Celtics a atingir esse número com maior facilidade, tá bom? Então é isso. Vitória do Celtics, intervalo e final, e para o Celtics fazer pelo menos 114 pontos ou mais. Fechou? Bora lá, 22 horas, jogo do Bulls contra o Pacers. Time, aqui uma informação importante pelo lado do Bulls, tá legal? Parece que o Vucevic não joga, tá como out aqui. Se ele não jogar, ele vai fazer falta no garrafão do Bulls, tá legal? E aí, a gente pode utilizar um jogador do Pacers, e no caso, eu vou utilizar aqui o Miles Turner, de repente para pontos. Se o Vucevic não estiver na partida, como está sendo informado nesse momento, lembrando, eu estou gravando o vídeo às 7 da manhã, tá bom? O jogo é hoje à noite, as coisas podem mudar. Mas por enquanto o Vucevic está fora. Realmente, se ele não jogar, eu vou aqui para Miles Turner fazer pelo menos 12 pontos. Linha de pontos baixos para o Miles Turner fazer pelo menos mais de 11,5, 12 ou mais pontos. Dos 10 últimos jogos, ele bateu em 9 esse número. Se o Vucevic não estiver em quadra, pode ser facilitado aqui o trabalho do nosso amigo Miles Turner. Time, uma outra entrada que eu costumo fazer para duplo-duplo é o Tyrese, tá legal? O armador da equipe do Pacers. Ele geralmente atinge 10 ou mais pontos e 10 ou mais assistências. Quando um jogador atinge 10 ou mais em 2 quesitos, ele bate um duplo-duplo, né? Se a gente olhar aqui a pontuação do Tyrese, 10 ou mais, 9 dos últimos 10 jogos. E com relação às assistências, 10 ou mais também batendo em 9 dos últimos 10 jogos. Double-double, duplo-duplo pro Tyrese. Fechou? Bora lá, 22 horas, jogo do Timberwolves contra o Mavericks. Time, é aqui o seguinte, o Timberwolves em casa é muito forte, sem dúvida alguma sim. Só que do outro lado, pelo lado do Mavericks, a gente tem o Luka Doncic,
que tá jogando demais e vem pontuando muito em várias partidas, tá legal? Pelo menos nas últimas, ele está um monstro. Vamos lá. Com relação a jogadores que podem estar fora, o Irving pode ser que retorne, Game Time Decision, e eu tenho aqui também o Kleber podendo voltar. Pelo lado do Timberwolves, o Anthony Towns também é dúvida, Game Time Decision. Pensa comigo no raciocínio. O Luka Doncic tá jogando pra caramba. Se o Irving retornar para essa partida, ele vai contribuir bastante aqui para a equipe do Mavericks, tá bom? Eu acho o Timberwolves favorito jogando em casa, mas será que essa odd tá certa? 1,22, 1,26 para o Timberwolves e 4,5 para o Mavericks, com o Luka Doncic jogando aí pra caramba? Então, o que eu vejo com vocês em pré-live? Se nós estivermos em quadra, Luka Doncic e Irving, e a gente tem uma odd aqui de 4,5, eu vou buscar um handicap positivo para o Mavericks, tá? Dá para utilizar um handicap mais 18,5 para o Mavericks. O que significa isso? Que o Mavericks pode perder até por 18 pontos, que a gente ainda tem green. Se perder por 19 ou mais pontos, aí é red. Aí pega essa odd e faz um bilhete duplo, tá legal? Luka Doncic e Irving em quadra, handicap positivo, mais 18,5 Mavericks. Fechou? Bora lá, 22 horas, jogo do Pelicans contra o Jazz. Time é o seguinte, o Pelicans provavelmente com o time completo, né? McCollum, Ingram, Zion, Valanciunas, vem com o que tem de melhor e joga em casa. Por esse motivo, sim, dou favoritismo para o Pelicans. Odd de 1,32, 1,29, pega essa odd, coloca no bilhete duplo. É um caminho, é uma alternativa. Eu também gosto aqui para a gente usar o McCollum para pontos baixos, tá legal? Jogador, pontos baixos, McCollum mais de 12,5 pontos. Ou seja, para nessa partida ele fazer 13 ou mais pontos. Dos últimos 10 jogos, bateu em 9, tá? McCollum mais de 12,5 pontos. Ou seja, pré-live, vitória do Pelicans e para o McCollum fazer pelo menos 13 pontos. Fechou? E bora lá, 23 horas, jogo do Nuggets contra o Grizzlies. Aqui uma informação que é muito importante. Pelo lado do Grizzlies, o Ja Morant é dúvida, Game Time Decision. Time, é o seguinte, com o Ja Morant em quadra, já vai ser um jogo difícil para o Grizzlies. Se o Ja Morant não jogar, aí eu acredito aí fortemente na vitória do Nuggets, né? Ainda mais jogando em casa, com Jamal Murray e ele, Nikola Jokic. A odd para o Nuggets é de 1,36. O que dá para fazer aqui? Pega essa odd e coloca num bilhete duplo. Ao vivo, de repente, se o Grizzlies abre uma vantagem, a odd do Nuggets melhora. Vai para 1,50, 1,60. E aí também pode ser uma alternativa, tá bom? Com o Ja Morant fora da partida, gosto bastante da vitória do Nuggets. Time, bora lá. Meia-noite de quinta para sexta-feira, jogo do Warriors contra o Heat. Seguinte, a equipe do Warriors, fora de casa, ela vai mal. Só que jogando em casa, ela tem um baita retrospecto, tá? Dos últimos 10 jogos, ganhou 8. Vamos lá, dar uma olhadinha aqui em possíveis desfalques. Pelo lado do Heat, o Butler é dúvida, Game Time Decision. Pelo lado do Warriors, a gente vai ter ali o Klay Thompson, o Stephen Curry, são os caras que geralmente levam a equipe aí de São Francisco, tá legal? O que eu busco com vocês? Como o jogo é em São Francisco, eu vou proteger um pouquinho a nossa entrada, até porque a gente tem uma odd aqui para o Warriors de 1,70 a 1,67. Então eu vou colocar um handicap positivo mais 6,5 para o Warriors. O Warriors em casa pode perder até por 6 pontos para o Heat, que a gente ainda tem green. Agora, se perder por 7 ou mais pontos, é red na operação, tá legal? Handicap positivo mais 6,5 Warriors. Falando do Warriors, a gente não pode deixar de falar nele. Stephen Curry. O Curry na última partida ficou abaixo das expectativas, apenas 18 pontos. Eu acho difícil o Curry fazer 2 partidas em sequência, partidas aí abaixo da expectativa para ele, tá bom? Então aqui eu também busco uma linha de pontos baixos para o Curry fazer mais de 21 pontos e meio, ou seja, 22 ou mais pontos. Dos últimos 10 jogos, em 7 ele bateu essa linha. Como ele foi mal aqui, ó, eu acredito que em casa ele vem para reabilitação, tá bom? Como é que ficou aqui em pré-live? Handicap positivo, mais 6,5 Warriors e para o Curry fazer pelo menos 22 pontos na partida.
Jogador baixos, mais de 21,5 pontos. Fechou? Bora lá. Meia-noite de quinta para sexta-feira também temos Blazers versus Spurs. Time aqui um ponto de atenção, tá? Pelo lado do Blazers, o Ayton parece que tá fora. E do outro lado, pelo lado dos Spurs, a gente tem ele, Victor Wembanyama, o pivô francês gigantesco, mais de 2,20 metros de altura. O que eu quero dizer com isso? Ayton fora, o Wembanyama confirmado, o Wembanyama provavelmente vai dominar o garrafão, tá bom? E aí, eu quero buscar um duplo-duplo pro Wembanyama. No momento que eu gravo esse vídeo, nós não temos ainda essa linha aberta. Se durante o dia, até o horário do jogo, liberar essa entrada, eu vou buscar isso. Duplo-duplo pro Wembanyama, pensando o quê? Que ele vai fazer 10 ou mais pontos e pegar 10 ou mais rebotes. Quem opera na Betano é o double-double, é a mesma coisa. Fechou? Bora lá. Meia-noite e 30 de quinta para sexta-feira, jogo do Lakers contra o Hornets. Time, jogo em Los Angeles. LeBron e Anthony Davis em quadra, não tem o que inventar. O Lakers é bem favorito. O problema é a odd baixa, né? 1.10, 1.12. É uma odd apenas para complementar um bilhete duplo, talvez, tá bom? Aqui eu também gosto de pensar em dois jogadores. Pelo lado do Charlotte Hornets, a gente tem o Rozier, né? Que é o armador da equipe. O LaMelo Ball não está jogando, então o Rozier fica muito tempo em quadra. Se a gente pensar numa linha de 5 assistências para ele na partida, dos últimos 10 jogos bateu em 9, tá? 5 assistências para o Rozier. Ou seja, jogador Marcos, 5 assistências, pega essa odd e complementa no seu bilhete. Pode ser uma alternativa, pode ser aí um bom caminho. Pelo lado do Lakers, o Anthony Davis é um cara que pega muitos rebotes, tá? Eu também gosto dessa linha para o Anthony Davis de 10 rebotes. Dos 10 últimos jogos, bateu em 9. 10 rebotes para o Anthony Davis. Jogador Marcos, rebotes, 10 rebotes ou mais para o Anthony Davis. Pega essa odd e complementa no bilhete. Fechou? Lakers favorito, 5 ou mais assistências para o Rozier, 10 ou mais rebotes para o Anthony Davis. Fechou? Bora lá, time! Hora de bilhetinho, a hora mais aguardada aqui do vídeo. Até porque a meta foi batida. 50 ou mais comentários e tá aí na tela o bilhetinho para vocês, tá bom? E também eu deixei um binguinho. Vamos lá. Antes de cantar esse bilhete, o que eu vou falar para vocês? De repente, quiser operar com a gente no grupo VIP Hoje à Noite de NBA, por apenas R$19,90 por mês, você pode fazer parte. E aí recebe todas as nossas entradas através do Telegram na palma da sua mão. Vou deixar o link aqui embaixo na descrição, clique e vem. Se não gostar, fica tranquilo. Testa por uma semana, não gostou, pede o cancelamento. Eu devolvo o seu dinheiro. Bilhetinho número 1, vamos lá. Jogo do Boston Celtics e Pistons, vitória do Celtics e para o Celtics fazer mais de 13,5 pontos, ou seja, 114 ou mais pontos para o Celtics. E no jogo entre o Warriors e o Heat, eu quero que o Curry faça mais de 21,5 pontos, ou seja, 22 ou mais pontos para o Curry. Odd de 1,57. Agora, bora para o nosso bingo. Time, e o binguinho que eu separei para vocês é esse aqui. Uma coisa importante, bingo é aquele valor bem baixinho, tá legal? Aquela moeda que tá esquecida na calça, realmente utilizar o troco do pão, porque o bingo é muito mais difícil de bater. Tá legal? Bora lá. Bingo de hoje, duplo-duplo pro Tyrese. Vou buscar a vitória do Nuggets contra o Grizzlies. Pro Rozier fazer 7 ou mais assistências contra o Lakers. Vitória do Warriors contra o Heat. Vitória do Pelicans contra o Jazz. Se tudo isso der certo, odd de 6,08. Sorte para nossa bingueta, sorte para todos nós. Vamos lá, desafio lançado. Vídeo de hoje, 50 ou mais comentários. Amanhã tem tudo de novo. Bilhete e bingo. Fechou? Bora que bora. Te vejo por aqui amanhã. Valeu, fui.